guris! Oi, gurias! Estamos de volta para mais um capítulo incrível da nossa viagem ao mundo dos deuses. Em outro momento a gente falou da deusa Hera e hoje eu trouxe duas histórias bem curiosas que essa beldade nos proporcionou. A Hera, como eu falei para vocês, ela era a deusa da fidelidade e do matrimônio. Por ser casada com Zeus, ela sofreu inúmeras traições, mas ela era aquela esposa incansável, aquela esposa perseguidora. Longe dela fazer vista grossa para as escapadas do marido, nunca. Ela ia em cima, ela procurava a moça, procurava os filhos, ela perseguia os filhos bastardos. Ela era altamente temida, inclusive pelo próprio Zeus. Mais adiante a gente vai ver a história do Hércules, que é conhecido de vocês, que é o deus da força. O Hércules foi um cara que é filho de Zeus com uma mortal, e a Hera perseguiu esse guri desde o berço até ele alcançar a imortalidade. Ela foi bem ruinzinha com o enteado. Madrasta bandida? Quem é madrasta aí, levanta a mão. E aí? Vou desafiar você. Nosso momento, vou desafiar você de hoje. Relações de madrastas e enteados. Eu ou enteado. Quem já teve madrasta, quem já foi madrasta? Como é essa relação? Comentem aí no vídeo. Quero ouvir de vocês. Como é a relação? Normalmente se diz que quando a esposa do pai é boa, a gente chama de boadrasta, né? Que daí a madrasta não existe. Até porque um pai dificilmente se sujeita à bandidagem de uma madrasta com os próprios filhos. Não, né? Isso não ocorre. Claro que nem toda pessoa aceita a situação da mesma maneira. Existem umas que tiram esse assunto de letra, que realmente é um assunto delicado, vocês concordam? É tu criar, tu conviver com uma pessoa que não é prole tua e tu tem que manter certos limites, né? Porque quando é teu filho legítimo, tu tem uma liberdade um pouco maior, mas quando não o é, tem alguns limites que tem que ser respeitados. Bons resultados, né? Então o desafio de hoje é só para quem é madrasta ou para quem tem uma madrasta. Como é essa relação? Enteado-madrasta? Ou enteada-madrasta? Ou vice-versa? Vamos estender para os guris também. Padrasto-enteada, padrasto-enteado. Como que é que vocês se relacionam com esse pessoal por aí? Já aproveita e já dei vou fazer um juramento do dedinho, já dá um like ali no vídeo, tá? Curte lá, te inscreve no canal para poder a órbita que a gente está girando e me segue lá no Instagram. Olim Portal com Grace Luz. Tá, vamos voltar pro assunto agora. Então o que a dona Hera fez? Vou contar duas para vocês hoje. Tinha uma sacerdotisa dela que acabou se envolvendo com Zeus. E aí os dois tiveram um affair, né? E como Zeus viu que a Hera estava desconfiada do romance, num momento de quase flagrante, ele transformou essa sacerdotisa numa vaca, uma novilha. E aí, bem quando a Hera chegou, ela deparou com aquilo ali e disse, mas que estranho, que essa novilha tá fazendo aqui no Olimpo? Não, tu sabe que o novilho é um animal sagrado, deixa aí. Ela disse, animal sagrado. Acostumada, né, com as curvas do marido. Disse, então se é sagrado, tu vai me dar ela então, de presente. O coitado do guri ficou sem ação, ele não teve o que fazer. Coitado, claro que não era coitado, né? Não sei nem porque eu falei coitado. Ele ficou sem ação e aí não teve como dizer não. Falou, claro, meu amor, óbvio, pode pegar, ela é toda tua. E aí ela tomou posse da novilha. Só que o Zeus estava esperando uma oportunidade para poder libertar a sacerdotisa, tirar da forma de novilha para ela ir embora, né? Porque a coitada estava presa naquele corpo ali. E aí a Hera, ela tinha um seguimor, que era um homem com 100 olhos, chamado Argos, que era um fiel escudeiro da deusa. E ela disse assim, Argos, o negócio é o seguinte, ó, tu vai ficar de olho naquela vaca ali, naquela novilha. Tu não tira os olhos, são 100 olhos, né? Tu fica de olho nela.
Porque eu tô desconfiada que o Zeus está aprontando. E eu tô desconfiada que essa história de novilha não tá bem contada. Então, assim, enquanto eu não tô perto, tu não tira os olhos dali. E o fiel escudeiro, né, posicionou-se para ficar observando a tal da novilha. Só que Zeus, vendo aquela situação de quase impossível solução, ele mandou um mensageiro matar o escudeiro da Hera, o Argos. E aí ele matou e o Zeus conseguiu libertar a sacerdotisa da forma de vaca. Quando a Hera descobriu que o amigo havia sido morto, ela ficou tão triste, tão triste, tão triste, que em homenagem a ele, ela pegou os 100 olhos dele e jogou no pavão. E aí então aqueles olhos todos que a gente vê no pavão, que simbolizam a luz da sabedoria, os olhos que tudo vê, né? É uma homenagem da Hera ao amigo Argos. Muito bem, essa é uma primeira história. Uma das diversas traições de Zeus que não deu certo. Agora eu vou contar para vocês outra, da mesma Hera. Ela tinha uma ninfa que acompanhava ela, chamada Eco. E essa ninfa, o que ela fazia de melhor, ou pior, era falar. Falava. Sabe aquela pessoa assim que te ensurdece? Sabe? Aquela pessoa que tu até evita quando tu encontra na rua parar pra conversar, porque é uma pessoa que, meu Deus, chega a ser cansativa e tem, né? Tem o desenrolar da cabeça da fala da Eco. Aí um dia o Zeus chegou pra Eco e disse assim pra ela: Eco, presta atenção, eu vou ter que me dar uma fuga, porque eu tenho um negocinho pra resolver lá embaixo. Enquanto isso, tu fica entretendo a deusa. Tu vai lá e fica conversando, jogando conversa fora com ela, fica lá de blá, 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 que em seguida eu tô aí. Desobedeceu uma ordem do próprio Júpiter, né? Então, lá foi ela conversar com a Hera. Só que como ela falava muito, nesse dia ela falava mais. E aí a Hera acabou ficando desconfiada. Tudo que é demais, garotada, cansa e aborrece. As coisas têm que ter um limite. Podem observar, tudo que é muito, tanto que a gente faça para outra pessoa, quanto outra pessoa faça a gente, é xarope, né? Em todos os aspectos, tá? Todos eles. Façam a viagem mental de vocês. Estudar demais é chato. Estudar menos é chato. Falar demais é chato. Comer demais. É tudo mal vindo, né? Então a gente tem que ter a balança para saber medir. A Eco falou tanto que a Hera desconfiou. Ela disse: não, tá mal isso aí. Para aí. Para que eu vou dar uma volta. E ela tentava sair e a Eco tentava atacar. Sim, porque se ela deixasse, depois ela ia ter que responder o próprio Zeus, né? Só que daí a Hera desconfiou e disse assim: o quê? Olha aqui, guria, eu nem acredito que tu me enganou pra beneficiar os Zeus. Isso é uma coisa que em momento algum da tua vida tu poderia ter feito. Tu é minha serviçal, tu é minha amiga. Como que tu vai deixar, tu vai colocar minha confiança em ti em risco por conta de um homem? E de um homem do jeito que ele é, que a gente sabe do jeito que ele é. Então tu preferiu proteger os Zeus do que eu, que sou tua amiga? Essa é outra situação bem delicada, né, gurias? Né, guris? Independente do motivo. Quando uma pessoa que é tua próxima e tu confia te apunhala dessa maneira, isso é bem complicado. Fala. Já aconteceu com todo mundo. Comigo já aconteceu, contigo já aconteceu. Isso é natural. A gente se sente, né, magoado. Pô, é minha amiga, né? Era, né? Pô, minha parente, né? Minha irmã. Pô, como assim? Minha mãe. Como é que vai me dar esse vacilo aí? Estamos falando de seres humanos. Se os deuses cometiam erros, por que nós, réis mortais, seremos perfeitos? Nunca, né? O perfeito que existiu aqui, a gente sabe onde é que ele tá, né? Sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Esse é o perfeito. Essa era muito indignada com ela, disse assim, o negócio é o seguinte, ó. Pra tu aprender a nunca mais fazer isso com ninguém, eu vou te tirar a coisa que é mais importante na tua vida. Teu castigo vai ser: tu nunca mais vai poder falar nada com ninguém. Por quê? Porque a tua voz nunca mais vai sair. Ou melhor, ela até vai sair, mas tu tá condenada a repetir somente a última sílaba de todas as palavras que a pessoa te disser. E a Eco: Sé. E a Hera: exatamente.
E a Eco, ente. Quando ela não dizia uma, ela dizia duas. Essa guria ficou tão desesperada, porque ela assim, imagina te tirar a coisa que tu mais gosta de fazer. Pensa. A coisa que eu gosto mais de fazer é correr. Tu imagina a pessoa te tirar as pernas. A coisa que eu mais gosto de fazer é andar de skate. Imagina tu não poder mais andar de skate. A coisa que eu mais gosto de fazer é dormir. Imagina tu não poder mais dormir. Então, tipo, tirar uma coisa que a pessoa mais gosta de fazer, né, é complicado. Tu perde a vontade de qualquer coisa, né? O que a Eco fez? Saiu correndo, desesperada, e fugiu pra floresta. Quando ela chegou na floresta, ela escutou um barulho entre as moitas e espiou. E sabe quem estava lá? O Narciso, o carinha do espelho. Lembra? Que foi se olhar no rio, se apaixonou pelo próprio reflexo, caiu e morreu? Esse estava lá. Ele estava passando na floresta e aí ele ouviu um barulho nas moitas, que era a Eco se escondendo. E aí, por que ela se escondeu? Porque quando ela o viu, ela se apaixonou na hora, porque ele era uma beldade, pessoal. Ela se apaixonou na hora. Mas se por um lado ela se apaixonou, pelo outro lado ela sabia que ela nunca ia poder tê-lo, né? Que jeito se ela não conseguia falar mais? E ela era bonita. Como é que ela ia se comunicar com a pessoa que ela se apaixonou se ela não consegue falar? Então quando ele ouviu o barulho na moita, ele gritou assim: quem está aí? E ela lá: E ele: fale comigo. E ela: Igo. Ele ficou tão nervoso, tão assustado com aquela história, com aquela... que ele saiu correndo, amedrontado. E ela, desesperada, sabendo que nunca mais ia poder se relacionar com ninguém, fugiu da floresta e foi morar dentro de uma caverna. E vou contar pra vocês. Ela tá na caverna até hoje. Quando tu entra numa caverna, tu grita assim: ei! E a Eco lá dentro te responde: ei! Essa é a história da ninfa Eco. Guris e gurias, essas histórias que eu conto pra vocês, elas têm diversas vertentes e elas têm diversas versões. Então, é muito comum existirem versões múltiplas da mitologia. E aí, cada autor, escolhe a que melhor lhe apraz. Tá? Então, existe outra versão para o mito do Narciso e assim tem outras versões, mas eu sempre vou contar para vocês a que eu acho mais interessante, a que me diverte mais contando, beleza? A dica que eu dou para vocês é que vocês leiam sobre mitologia grega, é muito gostoso. Eu vou passar por aqui todos os que eu conseguir, todos os que eu puder, enquanto eu puder eu vou estar contando para vocês, porque isso é muito mais um prazer meu do que de vocês. Então eu tô contando a história para vocês e eu tô visualizando exatamente toda ela na sua integralidade. Isso não tem preço para mim, isso é mágico. Tem muitas histórias a respeito de outras deusas, a respeito de vingança de deusas, a respeito de prepotência de deusas. A gente vai conhecer muita gente. A gente vai conhecer outras entidades que não são deuses, né? Vamos conhecer alguns titãs. Eu vou contar agora para vocês sobre um titã